Alô, eu vou responder em bloco, como eu tenho feito habitualmente, a algumas questões que foram feitas com relação ao meu vídeo, onde eu discuto um pouquinho problemas de aprendizagem escolar, onde são discutidas algumas das possibilidades que vocês têm que pensar, que a gente tem que pensar, frente a uma criança que não aprende de acordo com o que se espera que ela faça. Uma pergunta e que é uma resposta que eu tenho sempre repetido da mesma forma é qual é, afinal de contas, o melhor método de alfabetização? A resposta é mais ou menos clara. Se houvesse algum método que indiscutivelmente fosse melhor do que todos os demais, esse tipo de questionamento não existiria mais. E nós não teríamos, como temos, vários sistemas em uso, inclusive aqui no Brasil, inclusive no mesmo estado, em que você tem a utilização de vários modelos de alfabetização. A resposta que me parece mais adequada não é qual o método melhor, é qual o método melhor para este ou aquele aluno. Então, dependendo dos canais competentes de cada um de nós, dependendo da forma com a qual a gente tenta resolver problemas, dependendo da forma como o nosso cérebro processa informações, eu posso aprender por um método que seja mais global, que utiliza muito mais a visão como um mecanismo de obter informações adequadas. Se eu for um indivíduo que tem um canal auditivo mais privilegiado do que os demais, provavelmente eu vou optar, se eu puder optar, por um método que ofereça o maior estímulo possível através desse outro canal. Então, não me parece que haja uma resposta simples para essa pergunta. Eu diria de novo, depende muito de quem é essa pessoa que vai ser alfabetizada, quais são os seus canais competentes e incompetentes, e aí sim, a gente poderia fazer uma escolha baseado, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica. Uma outra questão que foi feita é qual seria o melhor método para alfabetizar um indivíduo com autismo, com transtorno do espectro do autismo não verbal, com 12 anos de idade. A pergunta é se essa pessoa que tem o comprometimento abrangente, como a gente sabe que ocorre no TEA, se ele tem condições mínimas para ser alfabetizado. Eu suspeitaria que se essa criança de 12 anos frequentou durante todo esse período escolas adequadas, teve programas de intervenção sob medida para suas dificuldades e não aprendeu até agora, aos 12 anos, eu diria que, em princípio, me parece difícil que ele o faça a partir de agora, independentemente do método que você vai utilizar. Eu só queria chamar a atenção para um outro aspecto que me parece importante, que quando você lida com pessoas com TEA, nem sempre a alfabetização é o que vai resolver problemas de funcionalidade desse indivíduo. Não infrequentemente, a partir da pré-adolescência, adolescência, quando fica óbvio que ele não tem condições de aprender a ler e escrever de uma forma funcional, talvez seja o momento de você trocar o que a gente chama de um currículo pedagógico por aquilo que pode ser chamado de currículo funcional, que é tentar ensinar este indivíduo, através de procedimentos já estabelecidos, maneiras dele poder ser o mais funcional possível, ainda que ele não consiga ler e escrever. Talvez a gente tenha que se contentar em oferecer para esse indivíduo a possibilidade de aprender uma forma, um método de se comunicar com o mundo e com a família, ainda que ele não esteja plenamente alfabetizado.